Boa noite a todos, e a paz do Cristo seja conosco. Valentim, acho que até hoje eu não acostumei com o microfone. Ainda tenho saudade do outro centro, na outra rua, que era menorzinha, a gente não precisava disso. Mas, de qualquer forma, com microfone ou sem microfone, é uma oportunidade que nós estamos tendo de estudar um pouco mais a doutrina espírita. A doutrina que nos esclarece a respeito da realidade espiritual e das finalidades da vida. O nosso assunto de hoje está aí no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ressurreição e reencarnação. A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita, e que a gente estuda exatamente para a gente ir fortalecendo a nossa fé, fortalecendo e desenvolvendo ela, assentando ela em bases lógicas, racionais, para que a gente, com essa fé desenvolvida, nós tenhamos condições de enfrentar a vida que nos cerca, as nossas experiências, sem cairmos no desânimo profundo, sem entrarmos num colapso aí psicológico que nos impede de caminhar e de cumprir nossos deveres. Esse item, ressurreição e reencarnação, Allan Kardec faz um estudo, sobre este assunto, mostrando que a ressurreição fazia parte, das ideias religiosas do povo judeu. Só que, tanto sobre esse assunto, como sobre todas as outras questões religiosas, eles tinham noções assim, muito vagas. Não era uma noção clara, objetiva da questão da reencarnação. Eram noções vagas, mesmo porque, na época, ninguém havia explicado ao povo essas questões importantes da religião. Mas a gente diz assim, mas por que se fazia parte da religião deles? Ali diz que só os saduceus, que não aceitavam de forma nenhuma, porque eles eram materialistas. É lógico, o cidadão é materialista, ele não aceita nem a existência da alma, quanto mais a sua imortalidade ou a sua volta várias vezes na Terra. Então, só os saduceus, que eram materialistas, que não acreditavam em nada, é que não tinham essas ideias. As outras pessoas tinham elas mais ou menos desenvolvidas. Aí se pergunta, mas por que aqui na América, no Brasil e na Europa igualmente, a ideia reencarnacionista ficou esquecida? Ficou, de certa forma, meio que sepultada, assim, num esquecimento, e ninguém se falou dela durante muito tempo. É que no ano 553, teve um concílio ecumênico nada, era concílio do imperador lá que convocou o concílio de Constantinopla. E lá, nesse concílio, eles discutiram várias coisas. E uma delas foi a condenação das ideias de Orígenes, de Alexandria, que foi um teólogo, um dos pais da igreja, muito profícuo, escreveu muito. E ele defendia, porque ele havia estudado muito sobre Platão, sobre Sócrates, ele defendia a ideia da preexistência da alma. E os escritos dele assim, sobre a reencarnação, que é uma consequência da preexistência da alma, de certa forma, desaparecer. Tem algumas citações só. E essas ideias de Orígenes foram
condenadas por esse concílio. Exatamente porque o imperador Justiniano, imperador não de Roma mais, porque Roma já tinha caído, é o imperador bizantino, que foi o herdeiro, né, do Império Romano ali no Oriente. Então ele tinha interesses de que aquela ideia da reencarnação ou da volta da alma várias vezes na Terra não proliferasse. E quem seguisse essas ideias estavam excomungados, exilados, condenados, e eles levaram isso assim muito a sério, de forma que quem tinha essas ideias preferiram ficar no silêncio. Nesse tempo já se começava, já tinha terminado uma fase, né, das perseguições aos cristãos, aí começou o contrário, os cristãos ou as autoridades, né, perseguirem os que não eram cristãos. Então a coisa ficou tão feia que eles tinham que calar a boca sobre isso. E aí ninguém mais falou nisso. Mas essa ideia sempre esteve com a humanidade. E a doutrina espírita trouxe de volta a questão da reencarnação. Porque a ressurreição mesmo, tal como ela é entendida, para se voltar à vida de um corpo que já morreu, a ciência já mostrou que é impossível. Mesmo porque quantas pessoas já não foram enterradas e os elementos que faziam parte desse corpo, os átomos, já estão compondo outros corpos, já está na natureza, de forma que reconstituir aquele corpo é impossível. Se bem que, para os que defendem essa ideia, eles sempre lançam aquela ideia assim, falam, não, mas para Deus nada é impossível. Aí a gente é obrigado a não falar mais nada, porque de fato para Deus nada é impossível. Mas existem as leis, e também não se adianta discutir com uma pessoa que tem uma ideia diferente da nossa sobre essas questões. Porque qual a vantagem de uma pessoa que acredita na ressurreição do corpo, para a gente querer ou insistir que ele seja reencarnacionista? Isso, no fundo, não é tão importante. O mais importante, se ele for, por exemplo, protestante, testemunho de Jeová, enfim, eu não sei qual delas que acredita nisso, mas se ele for adepto de alguma dessas religiões, o importante é o que ele faz com a religião, o que ele tem na mão e no coração. Como que essa religião muda a vida dele. Como que essa religião transforma ele para que ele seja uma pessoa melhor nesse mundo. As ideias, daqui a pouco ele, no plano espiritual, ele vai tomar ciência de tudo isso. Ele vai levar um susto, mas então, e o que eu aprendi? Não, isso aí você esquece. Mas o importante, ele já fez, que é viver bem. Os bons não encontram obstáculos de vulto na vida espiritual. Porque eles já são bons, eles trazem com eles valores que os credenciam a viver em qualquer sociedade. Principalmente as melhoradas. E eles estarão nessas sociedades melhoradas porque viveram isso. A vibração deles, né, o teor vibratório deles, vão levar eles automaticamente para essas moradas mais felizes. Então não se deve perder tempo com isso. Agora, de nossa parte, é importante que a gente estude, para que, se a gente for questionado, se a gente for perguntado, né, sobre essas questões, a gente tenha o conhecimento. Porque é muito difícil a gente falar, você é reencarnacionista? A gente diz, sou. Mas o que é isso? Aí a gente se enrola e não fala. Fala, isso aí, não, é o seguinte... No final a pessoa fala, tá bom, já entendi tudo, né? E ela não vai nunca ter o que pensar sobre isso. Então a reencarnação é essa volta do espírito várias vezes à vida material, à vida terrena, utilizando corpos diferentes, especialmente preparados para ele. É a mesma alma, o mesmo espírito vivendo diversas experiências. E nessas diversas experiências, ele é, como é que a gente fala, um herdeiro de si mesmo. As facilidades das reencarnações posteriores vão depender da aplicação dele na existência agora. Não chega a ser que às vezes fala, Deus, você errou, Deus vai castigar, você está perdido na próxima reencarnação. Não é assim. É que a pessoa
ela mesma se pune. Imaginemos o preguiçoso, o que não estuda, que não aprende, por uma preguiça que ele deixa que permaneça com ele. Na outra existência, ele não vai ter conhecimentos. Ele vai ter dificuldades para estudar. E vai continuar preguiçoso, se ele não mudou na vida espiritual. Então, num determinado momento, ele vai ter que vencer esse desafio. Vencer a preguiça e começar a estudar, começar a trabalhar. Então, nesse processo reencarnatório, o espírito vai se aperfeiçoando paulatinamente. E também acerta contas de vidas anteriores. Então, o objetivo da reencarnação é esse, a expiação e melhoria constante, né, da humanidade. Então, nós estamos reencarnados com esse objetivo de crescimento, de progresso espiritual. Jesus falou da reencarnação, né? As ideias que eram erradas naquele tempo, principalmente as questões graves, Jesus as combateu. Mas assim, de forma ferrenha, reafirmando muitas vezes contra aqueles princípios que eram um engano, que eram ilusões do povo. Contra a reencarnação, ele nunca disse uma palavra. E tem um diálogo dele com Nicodemos, né, que era um dos principais lá dos judeus, o senador dos judeus, em que ele fala claramente, porque o Nicodemos procura ele e diz. É mais ou menos assim o diálogo. Depois vocês vão lá no capítulo 4, leiam na íntegra esse diálogo. Ou vão no Evangelho, né, de João, aí, capítulo 3, de 1 a 12, se eu não estou enganado, tem esse diálogo inteirinho. E Nicodemos procura, porque Nicodemos era um homem esclarecido. Ele era um príncipe dos judeus. Tem algumas traduções do Evangelho que põe lá que Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Ele procurou Jesus e falou com ele, falou: sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, como um doutor para nos ensinar. Porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Porque naquele momento as ações do Cristo eram conhecidas. As palavras do Cristo eram conhecidas, os seus feitos já estavam sendo comentados boca a boca. E eram fatos contundentes. E que muitas vezes ele fazia questão até de chocar a opinião de algumas entidades religiosas, dos religiosos. Ele curava aos sábados, e isso incomodava. Ele atendia as prostitutas, os ladrões, ele estava com as pessoas que necessitavam dele. As pessoas de má vida era o que o Cristo preferia. E ele afirmava: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então Nicodemos esteve com o Cristo e conversou com ele. Jesus falou para o Cristo abertamente: em verdade, eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Essa frase, inclusive, é o título do capítulo que nós estamos estudando. E Nicodemos, que era um doutor da lei, ou alguém conhecido, vai falar: como é que pode ser isso? Será que um homem, sendo velho, vai entrar no ventre da sua mãe? Tenha paciência. Como é que alguém que tem conhecimento faz uma pergunta dessa? Aí Jesus estende. É verdade que vos digo que é necessário nascer da água e do Espírito. Mas não vos espanteis de eu vos afirmar que é necessário nascer de novo. Então, esse nascer da água e do Espírito, hoje, nas determinadas religiões, há a interpretação da água do batismo. Mas, na realidade, aí, Jesus está fazendo referência ao renascimento material, corporal, e um renascimento espiritual. Porque, naquele tempo, se tinha a água como um símbolo da natureza material, né? E o espírito, como a parte espiritual. Então, esse renascimento é essencial para que o homem veja ou esteja no reino de Deus. Hoje nós sabemos o que é o reino de Deus, que ele está mesmo aqui conosco.
que essa construção do reino divino, essa edificação do reino divino, é na nossa mente, na nossa consciência, que deverá estar iluminada pelos conhecimentos das leis divinas e com a presença na nossa intimidade do desenvolvimento do amor incondicional. Aí nós estaremos completos, vivendo nesse reino divino, com conhecimento, com a luz do conhecimento e com o sentimento do amor desenvolvido. O que vai nos impedir de ter ciúmes, inveja, raiva e todos os sofrimentos, orgulho, egoísmo e todas as mazelas que fazem a infelicidade do homem. Ora, se eu não tenho nada que faz a minha infelicidade, eu tenho tudo que faz a minha felicidade. E o reino de Deus era um lugar onde se antigamente achava que encontraria felicidade perfeita. Nem trabalho lá não tinha, porque naquela época o trabalho era imposto, né, de forma assim, às vezes até meio escravagista. Então eles já falavam assim, o céu vocês não precisam trabalhar, para agradar o pessoal. Hoje nós sabemos que quando o Espírito faz essa realização em si mesmo, ele desenvolve as suas potencialidades, aí é que ele trabalha. Muito mais, ele é muito mais produtivo. Só que essa ação espiritual não tem nada, dizem os espíritos, de penosa, de dor, que traga sofrimentos. Mas é uma satisfação, uma alegria constante, que nós não sabemos nem explicar aqui na Terra, porque, a não ser que tenha alguma exceção aí, ninguém experimentou isso. Alguém aqui já venceu todos esses defeitos e já desenvolveu o amor? Pode chamar ele para fazer um dia uma palestra sobre isso. Do que o Espírito sente, a alegria interior dele, o bem-estar dele. Nós fazemos alguma ideia, mas ainda não experimentamos. Mas falar das dores e dos sofrimentos, isso a gente pode. Porque tem época na nossa vida que nós passamos pela dor da solidão. Quando as nossas afeições se afastam da gente, por uma necessidade nossa ou pelos defeitos que a gente traz, a gente sofre. Quando a doença vem, bate a nossa porta, e ela vem, a gente às vezes fica na ilusão, principalmente quando a gente é mais jovem. Eu digo jovem, mas hoje é até 30 anos no máximo, na garantia de fábrica, né? Tá, o equipamento está novo, mas a partir daí as doenças podem nos visitar. E aí a gente sofre. Sofre porque, às vezes, por insegurança do que a gente vai enfrentar. Sofre porque a gente tem que parar com tudo o que a gente estava fazendo. Nós temos que reciclar as nossas ideias, as prioridades que estavam ali para serem atendidas, deixam de existir. Então, esses sofrimentos acontecem conosco. E isso a gente pode falar deles. Porque nós vivemos. Mas as alegrias do reino de Deus, isso aí a gente faz alguma ideia e sente alguma coisinha quando a gente faz alguma coisa que a nossa consciência aprova, que resulta num benefício para nós e para o nosso semelhante. Porque a sabedoria da vida está em a gente não fazer mais só para a gente, mas que a gente construa uma vida melhor, tanto para nós como para o nosso irmão que está próximo da gente. O Cristo resumiu nisso o seu ensino. Amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Ou seja, ele não falou, esquece você, se anula você e ama o seu próximo. Não, vamos amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Nós queremos o melhor para nós. Vamos fazer o melhor para eles. Esse é o segredo e esse é o ensino fundamental do Cristo. Então, quando a gente estuda sobre a reencarnação, para que a nossa fé seja sólida, nós percebemos que enfrentamos as diversas situações na encarnação atual para desenvolver esses valores que nós estamos falando. Porque a partir desse momento, da ideia reencarnacionista, a gente não julga mais que a gente está sendo vítima de uma injustiça. Porque às vezes a pessoa sofre um
um acidente, por exemplo, mas por que eu? Tem tanta gente ruim, é pior do que eu aí para sofrer isso. Quer dizer, eu queria que alguém pegasse aquela carga para ele. Ou uma doença, a perda de um afeto, né, pela desencarnação. A pessoa fala, mas eu passar por isso? Um filho que desencarna, que são dores que os pais enfrentam. Né? Por que eu? Com o princípio reencarnacionista, essas questões estão respondidas. A pergunta 171 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o que está fundado o dogma da reencarnação. E os Espíritos respondem sobre a justiça de Deus e a sua misericórdia, que abre as portas sempre para a remissão daquele que erra, para que aquele que está num caminho errado reconsidere os seus passos. Então nós percebemos que nós estamos herdando de nós mesmos. Então a nossa dificuldade hoje para ganhar, por exemplo, dinheiro, né? Aqui eu sei que o pessoal não tem essa dificuldade, tá? Eu estou falando errado, né? A turma está ganhando bem, né? Está tranquilo, ninguém tem problema com dinheiro. Mas se eu tenho uma experiência aqui na Terra e eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, tudo que eu faço dá errado. Todos os negócios que eu tento não progridem, eu sempre perco. E um outro, meu amigo, tudo que ele põe a mão, ele faz dinheiro. A gente pega um carro, leva um prejuízo danado. Ele pega um carro, ele ganha dinheiro com o carro. Mas espera aí um pouquinho. Por que eu sou tão ruim nesse negócio? Ou por que eu sou tão bom nisso? Tudo que eu ponho a mão me rende lucros. Então, são habilidades do espírito. Ou então, necessidade que ele tem. Sabe quando a gente perde muito? É que a gente ganhava de forma indevida no passado. A gente enganava. Olha, isso aqui é uma beleza. A gente sabia que não valia nada. Mas pode levar em confiança. E a pessoa, às vezes, sem saber do valor real daquele bem, pagava até um valor maior. Então, a gente usava a nossa astúcia, a nossa capacidade de argumentação para enganar e para impor prejuízos ao nosso semelhante. Qual a melhor lição para a gente não fazer isso nunca mais? É a gente começar a sofrer prejuízos. Porque aí a gente sente o tanto que dói, tanto que é difícil. Você está contando com algum recurso e você leva um prejuízo e não tem ele mais. É um aperto, é um problema. Então, o que a gente faz para a vida, essa lei das reencarnações, devolve para a gente. Então, a gente quer ser feliz, porque todo mundo quer. Vamos fazer a felicidade do outro, do próximo, porque aí a nossa felicidade virá, no tempo certo. Então, com a ideia reencarnacionista, acabou a questão da gente de achar que Deus ou que a vida está sendo injusta com a gente. E, igualmente, faz com que a gente entenda a vida numa amplitude muito maior. Porque não tem mais essa, fala, não, eu estou muito velho para começar isso. Tem gente que fala isso, mas como velho? Vamos estudar, vamos fazer isso. Não, mas eu estou muito velho para começar a estudar agora. Cabeça de velho não entra. A gente começa a entender que não existe nada disso. Isso são algumas desculpas, a não ser que a pessoa tenha um problema, esteja doente. Aí as dificuldades são maiores. Mas se a pessoa for saudável, ela pode começar em qualquer idade a estudar, aprender, porque ela sabe que as reencarnações seguintes estão aí. Quando eu digo estão aí, é daqui 100, 200 anos, mas o que é isso em relação à eternidade? Então, quem aproveita para estudar agora, vai ter nas reencarnações futuras facilidade de aprender, porque ele já estudou. Às vezes um assunto que ele na juventude começa a estudar numa outra encarnação, ele na velhice estudou aquilo. Então, não é que ele vai se lembrar, mas ele vai ter uma facilidade maior do que aquele que nunca quis se envolver com isso. Por comodismo, por não gastar energia, por usar seu tempo em algum outro entretenimento qualquer. Então, a lei das reencarnações ajuda-nos a entender a vida de uma forma muito melhor, para que a gente viva melhor.
É aceitar as condições que a nossa vida se nos apresenta. Mas aceitar não é se conformar com ela. Não é um conformismo que diz que não, eu sou assim mesmo, que eu fui agora, eu tenho que aguentar isso. Não é isso. Aceitar é não se revoltar. É não blasfemar, é não reclamar o tempo todo, mas trabalhar com eficiência, com planejamento, para que a gente vá resolvendo todas as dificuldades que a gente tenha, todas as limitações que a gente tenha. Tá certo, hoje a pessoa às vezes vem com uma timidez muito grande. Não, eu sou tímido. E nunca faz nada, atravessa uma existência inteira tímido. Faz alguma coisa. Faz o quê? Faz uma leitura no centro espírita. Será que eu consigo? Faz um treinamento, vem numa reunião que tem menos pessoas. Eu conheci um moço e era assim. Se fosse para ele falar alguma coisa na frente, não falava. Era uma timidez absurda. Ele venceu isso. De vez em quando ele arrisca umas palestras no centro espírita. Né? Mas às vezes a timidez permanece, mas a gente vai vencendo ela. Então as limitações nossas, nós não podemos aceitá-las como definitivas. Aceitá-las que é a nossa realidade agora. Mas o que nós podemos fazer para ir melhorando isso? Qual o trabalho a ser feito? Qual a ação a ser implementada para que as nossas dificuldades sejam vencidas? Isso nós temos que fazer. Aceitar a situação que nós estamos. Tem gente que às vezes não aceita nem a mulher que tem, ou uma mulher não aceita o marido que tem. Não, mas olha lá, olha que beleza que é aquela casa. Mas aquela é a deles, a nossa é essa. Então vamos trabalhar na nossa casa, com a nossa família. Porque houve um tempo, né, se a gente é daqueles que reclamam disso, que a gente se enamorou da pessoa que está com a gente. Que a gente sonhou em viver com ela uma vida ideal. Houve alguma coisa que nos aproximou. Cadê esse encanto? Vamos trabalhar para que as afeições permaneçam. Para que a gente não fuja dos compromissos que a gente tem. Então, a ideia reencarnacionista nos fortalece em tudo isso. E aqui eu me lembrei vi um caso, né, tem lindos casos de Chico Xavier, no tempo da juventude dele, quando ele era mocinho ainda, lançou o Parnaso de Além Túmulo, com aquelas assinaturas, né, a nata da intelectualidade brasileira, saída lá do interiorzinho de Minas Gerais por um mocinho. Aí choveram de críticas em cima dele. E teve um padre lá em uma cidade próxima, que escreveu um artigo criticando ele, falou, esse moço deve ter um couro de rinoceronte para aguentar tanto espírito entrando e saindo nele dessa forma, porque os autores eram muitos. Né? E as críticas foram tão grandes, essa questão do rinoceronte parece que pesou um pouco sobre o Chico. Não era fraqueza dele, ele era um menino, praticamente. Ele era muito jovem. E aqui ele ficou chateado. Falou, mas a gente fazendo tudo para ver se acerta, fazer as coisas direito, e a gente recebe essas... Então é isso, a mediunidade é isso, vai ser essas críticas, essa perseguição. Aí quando falou do couro de rinoceronte, que ele provavelmente, acho que, será que já tinha visto um rinoceronte, mas foi ver. Ele não gostou nada daquilo. E aquilo pesou a ponto de causar um mal-estar, dor de cabeça nele, e ele foi para a cama. Está lá. Falou, não é possível, assim não dá. O Emanuel se apresentou e ele falou, olha, né, olha a perseguição que eu estou sofrendo. Até de couro de rinoceronte, eles estão falando que eu tenho que ter, ou que eu tenho. E ele achou que o Emanuel fosse... de fato, hein, Chico, o que estão fazendo com você, rapaz? Nada disso. Falei, espera aí, rapaz. Se você não tem couro de rinoceronte, você vai ter que ter. Porque se a sua pele for muito frágil, você não vai aguentar esse caminho da mediunidade. Porque Emanuel vislumbrava para o futuro quanto o Chico tinha que trabalhar.
Que se falasse para ele, falava, meu filho, você vai chegar a 90 anos, você vai escrever. Ele desanimava. Não é possível uma pessoa. Mas Emmanuel olhava para frente, o tanto que ele ia ter que sofrer, as perseguições, o desapego que ele teria que ter. E falou, você dá um jeito, desenvolva esse couro de rinoceronte para você aguentar. Porque senão, você não vai aguentar os trabalhos, os caminhos ásperos da mediunidade. Aí Chico pensou bem e falou, não, mas tem a dignidade da gente. Né? Por que a gente pode viver com tanta calúnia e tanta perseguição? Aí o Emmanuel trouxe uma figura para ele, assim, para ele pensar, falou, lembre-se do Cristo. Ele, que era o mestre, né, do amor, da luz, transitou entre os homens e teve que deixar a terra nos braços de uma cruz, com aquele sofrimento. Falou, agora você está esperando o quê para o seu trabalho na mediunidade? Você quer uma carruagem para te levar para os seus compromissos? Chico lembrou-se do Cristo, levantou-se e começou a se reajustar, e a obra dele a gente sabe hoje, né, o que deu. O tanto que ele escreveu. Certamente a maioria de nós não temos que escrever muitas obras, mas há para nós muitas ações a serem edificadas, muitos trabalhos a serem concluídos ou construídos, para quem está começando. Então a ideia reencarnacionista nos fortalece para que a gente permaneça com um raciocínio claro, sabendo da nossa realidade, permaneçamos nos compromissos que honram a nossa vida. Para que a gente marque a nossa trajetória com ações felizes, com ações dignificantes. Quando a gente deixar a terra, que eles sintam falta da gente. Porque é duro, hein? A gente vai embora, está de lá, e o pessoal que fica, os amigos, os parentes, acabam aqui alívio. Que beleza. Nós estamos perdidos se acontecer isso. Então pode acontecer daquele caso, está lá no livro Nosso Lar, da mulher, lá no espírito, né, de uma mulher lá, e ela sempre animada, trabalhadora, conhecia o ano dela, de repente ela bateu. Mas o que está acontecendo? Você sempre foi animada, puxou o serviço, agora você está aí. É que o meu marido está para voltar, ele vai desencarnar e está para vir. Falei, mas isso é uma maravilha, seu marido vai voltar. Falei, pois é, mas ele era muito mandão, muito autoritário. Eu estou com medo de chegar aqui e me atrapalhar aqui no serviço. Então, gente, a ideia espírita é para melhorar a qualidade da nossa vida, para que a gente seja mais feliz aqui mesmo, por estarmos construindo, começando por nós, um mundo melhor. E a ideia reencarnacionista nos deixa clara a questão das diversidades humanas. Numa mesma casa, um perfeito, belo, inteligente, inovador, criativo, um outro limitado, doente, às vezes preso numa cama. Uns estão calmos, estão serenos, estão de bem com a vida, outros estão irritadíssimos, no mesmo lado, recebendo a mesma educação, a mesma alimentação, vendo os mesmos exemplos. É que nós herdamos de nós mesmos. E a lei das reencarnações nos explica isso. Então vamos estudar o Cristo, porque ele também nos falou da reencarnação e nos falou, né, da lei de amor que nós temos que implantar na nossa vida. Aliás, capítulo 11 do Evangelho está lá, que é o amor é a primeira palavra do alfabeto divino. E o Espírito Lázaro vem falar a segunda palavra, que é a reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos e descortina para nós a realidade espiritual. Então vamos nos preparar, sair para a nossa vida, seja ela mais feliz ou sofrida, mas sair com disposição para melhorá-la,
para construirmos um homem novo, se a gente sentir que é preciso renovar muitas coisas. Para isso, também é preciso que a gente se conheça, que a gente faça uma análise de quem nós somos e que de fato queremos da vida. Se é o bem, se é o amor que queremos, se é a felicidade que queremos, com Cristo nós teremos tudo isso. E para estarmos com Cristo, é preciso entender o pensamento do Cristo. E mais do que isso, fazer com que os seus ensinos se transformem em ações na nossa vida, nos nossos dias. Porque aí a lição estará completa. Muita paz a todos. Que Deus abençoe esta casa e vocês todos, os lares aqui representados, para que continuem estudando, aprendendo e juntos a gente continue crescendo. Porque esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado, Valentim. É sempre uma alegria retornar a essa casa.